Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, eu sou médico assistente aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a gente vai trazer agora nessa apresentação algumas coisas interessantes vistas no último DDW sobre constipação funcional e assim, doenças associadas. Uma apresentação bastante interessante de um trabalho foi do pessoal de Johns Hopkins. Quem apresentou foi Bo Collins, e eles, na verdade, estudaram pacientes que têm doença de Parkinson, e como os senhores sabem, a doença de Parkinson está direcionada diretamente com constipação secundária, tanto pela própria doença, como eventualmente pelo uso dos medicamentos que se faz para tratar essa afecção. E existem várias doenças, na verdade, que são atribuídas como fatores de risco para se desenvolver doença de Parkinson, inclusive doenças do tubo digestório. Existe, desde o início dos anos 2000, publicações do professor Brax, em que atribui a alteração da microbiota do intestino, a presença de uma proteína conhecida como alfa-sinucleína, que, uma vez produzida no intestino, interferia diretamente na função cerebral, através do nervo vago, sendo utilizado ele como ponte, né, para chegar essa proteína ao sistema nervoso central. Algumas doenças, como, por exemplo, o histórico de apendicectomia, tinha sido, no passado, atribuído como um fator de risco para o desenvolvimento, então, de Parkinson. Esses pacientes, então, foram estudados de forma retrospectiva e eles chegaram a uma conclusão bastante interessante no que diz respeito à participação do tubo digestivo e doenças digestivas na fisiopatologia da doença de Parkinson, como a própria constipação, mas também associado à disfagia, presença de gastroparesia e síndrome do intestino irritável sem diarreia. O que causou também estranheza nessa publicação é que o histórico de apendicectomia prévia seria um fator de proteção contra o desenvolvimento de síndrome de Parkinson, mostrando que o tubo digestivo, com certeza, participa de forma ativa na fisiopatologia desses pacientes. É bastante interessante esses resultados. Outro trabalho interessante no que diz respeito à constipação funcional foi apresentado pelo professor Kurahashi, né, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos também, em que o seu grupo estudou de uma maneira um pouco mais detalhada o estímulo que o intestino recebe para que a motilidade apareça. Como os senhores sabem, as células de Carral são células extremamente importantes, representando os marcapassos de todo o tubo intestinal e também relacionado à sua disfunção, ao aparecimento da constipação. O que o professor Kurahashi mostrou, que não só as células de Carral são importantes, mas especificamente as células conhecidas como PDGFR-alfa+, ou células intersticiais PDGFR-alfa+, conhecidas também como células PIC, podem participar e participam de forma ativa no estímulo para a musculatura intestinal funcional. E o que eles observaram é que as alterações da função dessas células se correlacionam diretamente com alterações de motilidade do intestino e que se correlacionam, então, diretamente com o aparecimento de constipação funcional. O professor Kurahashi termina a sua apresentação comentando que as células PIC poderiam ser e vão ser, muito provavelmente, alvos interessantes e novos medicamentos a serem utilizados para tratar a constipação funcional. Nós vamos ainda abordar alguns outros aspectos relacionados a essa doença quando a gente falar de uma maneira um pouco mais completa da síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação e as revisões que foram feitas recentes sobre o tratamento da síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação e também englobando a constipação funcional. Muito obrigado pela atenção dos senhores.